Olá, meu nome é Gabriela Rodrigues de Moraes, eu sou estudante de psicologia da UERJ. Sou uma mulher parda com cabelo cacheado castanho preso. Estou usando óculos de grau redondo e uma blusa de gola alta marrom. Antes de entrar no conteúdo, eu queria contextualizar o que nos mobilizou a realizar essa pesquisa. Esse relato, né, de pesquisa, ele nasce da nossa iniciação científica, que é sobre maternidade e vulnerabilidade social da UERJ. E ao longo da pesquisa, né, observamos que, apesar da UERJ ter uma tradição em políticas de acesso, as mães estudantes ainda enfrentam desafios importantes, como a falta de estrutura física adequada, né, para elas, assédio materno e burocracias que dificultam a sua permanência e reforçam a invisibilidade da maternidade na faculdade. Então, nesse cenário, né, os coletivos maternos, eles passam a agir como um espaço que acolhe, orienta, denuncia e organiza politicamente essas estudantes, e as redes sociais se tornaram parte essencial dessa organização, funcionando como um espaço de resistência e pertencimento diante da invisibilidade institucional. Para começar, é importante reconhecer que a maternidade universitária ela é atravessada por desafios que ultrapassam o âmbito pessoal. As mães estudantes elas lidam com sobrecarga, preconceito e invisibilidade institucional que dificultam tanto a permanência quanto o reconhecimento de suas necessidades. Diante disso, os coletivos de mães da UERJ surgem como resposta política e efetiva a essas ausências institucionais, né? Eles criam redes de apoio, produzem cuidado e constroem resistência, utilizando também as redes sociais como uma importante ferramenta de visibilidade e mobilização. Então, o objetivo da nossa pesquisa foi investigar como as redes sociais dos coletivos de mães, especialmente o Instagram, fortalecem ações de cuidado, apoio mútuo e mobilização política entre as estudantes que são mães. A ideia foi compreender não apenas o que esses coletivos fazem presencialmente, mas como eles utilizam o meio digital para criar pertencimento, organizar a luta, divulgar direitos e construir estratégias coletivas de permanência dentro da universidade. A nossa metodologia utilizada foi a cartografia, né, proposta pela Sueli Runick. A cartografia é uma abordagem que não tenta capturar uma realidade pronta, e sim acompanhar processos em movimento, ou seja, as narrativas, os afetos, as tensões e os modos de existir que se produzem nos coletivos. Ela é especialmente útil quando estudamos grupos que se organizam de forma viva, dinâmica e muitas vezes afetiva, como é o caso das mães universitárias. Por isso, em vez de buscar categorias rígidas, a cartografia nos permitiu acompanhar o que se passa entre elas, né? Como que elas se apoiam, como se mobilizam e como se articulam politicamente. Para isso, utilizamos três procedimentos principais. Nós fizemos uma análise, né, das postagens no Instagram dos coletivos, observando como eles comunicam cuidado, denúncia, convocatórias e estratégias de luta. Realizamos entrevistas com integrantes dos coletivos que nos permitiram aprofundar as experiências subjetivas da maternidade universitária. E também estudamos o dossiê de solicitações elaborado pelo coletivo de mães e pais da UERJ, que sistematiza reivindicações estruturais e políticas das mães, né, como a criação de espaços, né, de acolhimento às infâncias, ampliação da licença maternidade acadêmica e combate ao assédio materno. Então, ele não é apenas um documento burocrático, mas é uma produção coletiva, né, que nasce da vivência, da exaustão e também da mobilização dessas mulheres. Nesse primeiro eixo, o cuidado ele aparece como elemento central para compreender o funcionamento dos coletivos maternos. O que observamos é que esses grupos eles produzem espaços afetivos e solidários, né, nos quais as mães podem compartilhar experiências, construir estratégias cotidianas e elaborar coletivamente as dificuldades que atravessam a maternidade universitária. Então, o cuidado, nesse contexto, ele deixa de ser entendido como uma responsabilidade individual, algo que a mãe deve administrar sozinha, e passa a ser uma prática coletiva, né, sustentada por vínculos, trocas e suportes compartilhados. Nas redes sociais, esse cuidado ele se manifesta em postagens que oferecem apoio, orientações sobre direitos e informações sobre espaços de acolhimento. Aqui, né, nós temos exemplos de postagens retiradas dos perfis do Instagram dos coletivos de mães e pais da UERJ, que ilustram de uma forma muito clara essa questão do cuidado, né? À esquerda, nós vemos uma publicação sobre o direito de locomoção das mães com suas crianças no transporte institucional da UERJ. Esse tipo de informação, quando ele circula pelas redes sociais, funciona como um cuidado prático, né? Pois ele orienta, apoia e reduz uma série de barreiras que essas estudantes enfrentam no cotidiano. Já a postagem, né, sobre o dia da troca, mostrada à direita, evidencia outra dimensão importante, a construção de espaços de convivência, né? Nesses encontros, as mães trocam vivências, afeto, roupas, brinquedos e, sobretudo, estratégias, né, para permanecer na universidade. Então, são práticas que fortalecem vínculos e que mostram como o cuidado se materializa nas relações e também no ambiente digital. Então, as redes sociais, né, e esses coletivos
Quer dizer, as redes sociais desses coletivos, elas funcionam também como dispositivo de permanência estudantil, não oficiais, né? Suprindo lacunas deixadas pela universidade, como a própria invisibilização da maternidade. Já no eixo da mobilização política, né, observamos como postagens e ações presenciais transformam vivências individuais em pautas coletivas. Quando uma mãe compartilha uma situação de assédio, uma precariedade ou uma dificuldade cotidiana, isso não fica restrito somente à experiência pessoal, né? Esses relatos eles se tornam parte de uma agenda coletiva que questiona a própria estrutura da universidade. As redes elas são usadas para denunciar os problemas, divulgar conquistas e organizar articulações institucionais, né, como foi o caso do dossiê de solicitações. Então, o digital ele se torna um espaço de militância, onde cuidado e denúncia coexistem, né, ampliando o debate público sobre a permanência e maternidade no ensino superior. Esse exemplo, retirado do Instagram do coletivo de mães da UERJ, demonstra de forma muito clara como a mobilização política acontece nos coletivos. Aqui vemos uma denúncia pública feita após uma professora expulsar uma aluna de sala por estar com seu bebê, algo que infelizmente não é um caso isolado, mas o reflexo da falta de sensibilidade institucional em relação à maternidade. Então, quando uma situação é exposta nas redes sociais do coletivo, ela deixa de ser entendida como um problema individual daquela aluna e passa a ser tratada como uma violência estrutural que afeta todas as mães na universidade. Então, a denúncia pública não só dá visibilidade ao problema, mas também convoca ação, né? Chama outras pessoas para se posicionarem, pressiona a instituição e mobiliza o debate interno. E aí aqui vemos o chamado para um ato organizado contra o assédio materno e pela defesa do direito de permanecer na faculdade. Essas ações, elas mostram que a luta não se restringe ao meio digital, né? Ela se materializa em ocupações, reivindicações e atos coletivos. Então, o ato ele afirma que a universidade é espaço dessas mulheres e dos seus filhos e que práticas de exclusão ou silenciamento não serão naturalizadas. Ele também convoca toda a comunidade acadêmica, né, mostrando que a maternidade universitária é uma questão política que atravessa toda a instituição. E aqui nós vemos como a cobrança pública pela construção da brinquedoteca, né, ou seja, um espaço de acolhimento, né, à infância, do campus Maracanã da UERJ, um equipamento que já tem verba destinada, mas que não saiu do papel. Então, essa postagem ela evidencia como as redes sociais se tornam ferramentas de pressão institucional, né, cobrando essa brinquedoteca que foi prometida e até agora ainda não foi cumprida. E aqui, né, nesse slide, se reúnem dois elementos que ajudam a compreender a complexidade da maternidade universitária na UERJ. Ao lado esquerdo, temos mais um exemplo de assédio materno, né, que é a resposta de um professor que orienta uma estudante a usar suas faltas quando não tiver com quem deixar o filho. E esse tipo de fala evidencia uma compreensão da maternidade como um problema individual da aluna, e não como uma responsabilidade compartilhada pela instituição. Por outro lado, ao lado direito, nós vemos as postagens sobre a limpeza e reposição dos fraldários, ou seja, esses espaços existem, mas a sua manutenção é realizada pelas próprias mães, né, de uma forma coletiva e voluntária, mostrando que os próprios coletivos assumem a responsabilidade de assegurar condições mínimas de permanência para si mesmas e para as outras estudantes. E para concluir, né, nós podemos afirmar que as mães universitárias da UERJ produzem formas potentes de resistência e criam por si mesmas novas possibilidades de permanência. Né? Primeiro, observamos que o ativismo digital amplia a luta presencial. Nas redes sociais, experiências individuais de sobrecarga, assédio e invisibilidade ganham visibilidade política. Ali, né, as mães elas transformam vivências particulares em denúncias públicas, articulam mobilizações, organizam atos e constroem uma agenda coletiva que tensiona a estrutura da universidade. E, além disso, as próprias redes funcionam como dispositivos de permanência. O Instagram, né, se torna esse espaço de cuidado, troca e apoio mútuo, ou seja, um lugar onde circulam informações e onde as mães encontram orientação, acolhimento e estratégias práticas, né, para continuar seus estudos. E por fim, né, a ação online ela fortalece o pertencimento, né? As mães elas constroem comunidade, produzem visibilidade e afirmam que a maternidade ela existe na universidade e precisa ser reconhecida. E muito obrigada pelo espaço de escuta e também queria muito agradecer, né, às mães da UERJ e aos coletivos, né, coletivos de mães e pais da UERJ e aos coletivos de mães da UERJ pela ajuda com a pesquisa que ainda está em processo. Obrigada.